Bom, pessoal, no terceiro vídeo do capítulo 4, eu vou apresentar para vocês as relações de Maxwell, tá? E para isso a gente vai partir das variáveis, das equações, né, que a gente acabou de ver. A gente tem a energia interna, a entalpia, a energia de Helmholtz e a energia de Gibbs, tá? Aqui elas estão descritas em termos das suas variáveis naturais, ou ainda, né, variáveis canônicas, tá? São as formas mais simples de escrever a energia interna, a entalpia, a energia de Helmholtz e a energia de Gibbs, tá? Vamos primeiro olhar cada uma dessas equações e as variáveis canônicas, tá? Então, para a energia interna, as variáveis canônicas são entropia e volume, ou seja, TU igual a TdS menos PdV. Tá? Então, o que vai variar aqui é a entropia e o volume. Tá? Se a pressão ou a temperatura variar aqui, a gente teria que substituir elas por uma função da entropia e do volume, certo? Para poder integrar adequadamente. Mas isso não vem ao caso. Em outras palavras, né? Se a gente está descrevendo a energia interna como uma função da entropia e do volume, vale aquela fórmula que a gente colocou lá no vídeo 1, certo? Ou seja, se eu comparar essa equação com a de cima, eu vou ver que a derivada da energia interna em relação à entropia mantendo o volume constante é a temperatura, certo? E que a derivada da energia interna em relação ao volume mantendo a entropia constante é menos a pressão, tá? Então, essa equação diz muita coisa para a gente. Ela diz que as variáveis canônicas da energia interna são a entropia e o volume, mas ainda que a energia interna vai para o mínimo quando a entropia e o volume são constantes, ou seja, o critério de espontaneidade, e ainda dá as derivadas da energia interna mantendo uma das variáveis canônicas fixas e variando a outra. No caso de U em relação a S é T, né? E de U em relação a V é menos P. Reparem que aqui está indicando que está constante, tá bom? A derivada de U em relação a S, mantendo P constante, pode ser diferente da derivada de U em relação a S, mantendo V constante, tá? Isso a gente vai ver ainda nesse vídeo. Isso pode acontecer, tá? Deixa eu apagar aqui. Okay? Bom, isso é para energia interna. Para a entalpia, variáveis canônicas S e P, temos dH igual a TdS mais VdP, e, da mesma forma, a derivada da entalpia em relação à entropia, mantendo a pressão constante e a temperatura, e a derivada da entalpia em relação à pressão, mantendo a entropia constante, é o volume. Tá? Para a energia de Helmholtz, a gente tem como variáveis canônicas a temperatura e o volume. Então, dA é menos SdT menos PdV, tá? Ou seja, a derivada de A em relação a T, mantendo V constante, é menos S, e a derivada de A em relação a V, mantendo S constante, S constante não, perdão, aqui está errado, é T constante, tá? É menos P, tá bom? Agora, para energia de Gibbs, T e P são as variáveis canônicas, então dG igual a menos S dt mais V dP, certo? E ainda a derivada de G em relação à temperatura, mantendo a pressão constante a menos S, e a derivada de G em relação à pressão, mantendo a temperatura constante, é V, certo? Bom, agora eu vou falar propriamente das relações de Maxwell, tá? Eu vou pegar aqui a dG, que foi a última que a gente escreveu. Ela é menos SdT, certo? Mais VdP, ok? E lembrando que dG dt, a P constante é menos S, e dG dP, a T constante é V. Para a gente chegar a isso, né? Se eu estou derivando a P constante, o dP é zero, aí eu divido os dois lados por T, eu tenho menos S. Tá? Vocês podem
fazer essa conchamburação, que os matemáticos não me vejam dizendo isso. Mas aí é outra história. Mas enfim, vamos lembrar, né, ainda que dg seria, então, ADG dt, AP constante dt, mais ADG dP, AT constante dP, ok? Só que G ela é uma função de estado, independe do caminho, certo? Independe do que eu estou fazendo primeiro e que eu estou fazendo depois. Se eu chegar no mesmo ponto, eu tenho o mesmo resultado. Então, vamos pensar o seguinte: se eu pegar essa derivada aqui, ó, de G em relação a T, mantendo P constante, e eu derivar essa derivada, tá, em relação a P, só que mantendo a temperatura constante. Vamos também pegar aqui, ó, e derivar, no caso agora, em relação à temperatura, a derivada de G em relação à pressão. Mantendo a temperatura constante, a derivada mais externa mantida a pressão constante. No fundo, eu vou estar derivando G em função da temperatura e depois da pressão, só que em ordens diferentes. Desse lado aqui, primeiro eu derivo em relação à temperatura e depois à pressão, certo? E desse lado aqui eu derivo em relação à pressão e depois à temperatura. Bom, mas G não é uma função de estado, então depende da ordem que eu estou derivando. Então essas duas variáveis, essas duas derivadas têm que ser iguais, ok? Tem um motivo matemático por trás, eu não vou deduzir isso, tem que ter algumas restrições nas funções e tal, mas vamos entender isso, que se eu derivar G em relação a uma variável e depois a outra, é a mesma coisa que eu derivar em relação a outra e depois a uma, tá? Então vamos para um próximo slide, vamos pegar essas duas equações aqui. Então a gente teria, ó, a derivada em relação à temperatura, tá? Opa, da derivada de G em relação à pressão, mantendo a temperatura constante, certo? Só que olha só, essa derivada aqui, a gente já viu qual é. Ela é o volume. Então isso aqui nada mais é do que a derivada do volume em relação à temperatura, certo? Mantida a pressão constante. Agora, a outra seria a derivada em relação à pressão da derivada de G em relação à temperatura, certo? Mantido na interna a pressão constante e na externa a temperatura constante. Só que essa derivada aqui é menos a entropia. Então isso aqui vai dar menos a derivada da entropia em relação à pressão, mantendo a temperatura constante. E essas duas são iguais. A derivada do volume em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, tem que ser igual a menos a derivada da entropia em relação à pressão, mantendo a temperatura constante. Essa é uma relação de Maxwell. Tá? As relações de Maxwell todas vêm das derivadas das expressões que a gente viu. Então, dH, né, du, certo? Em termos de variáveis canônicas, o dA e o dG, certo? Aqui está o passo a passo, tá? A gente poderia pegar, por exemplo, né, vamos pegar a energia interna, que é T ds menos P dV. Então, a derivada da temperatura em relação ao volume, daqui, em relação a essa daqui, mantendo essa constante, tem que ser igual à derivada dessa daqui, ou seja, menos a derivada da pressão em relação à outra, que está do outro lado, mantendo essa constante. Tá? A gente pode fazer isso para cada uma delas. Tá? Aqui eu fiz rapidinho. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mais curtinho explicando cada uma delas. E elas estão tabeladas aqui, certo? Essa aqui foi a que eu acabei de mostrar para vocês, ó. E a gente já viu a da G também.
ainda tenho da energia de Helmholtz e da entalpia. Ah, mas para que isso? Bom, isso tem utilidade. Por exemplo, se eu quiser descrever a entropia como uma função, por exemplo, da temperatura e da pressão, certo? Eu faço meu ds sendo o meu ds dt, certo? A P constante dt mais ds d, perdão, dp a T constante dp, correto? Bom, agora eu posso procurar essas duas derivadas, tá? Vamos pensar que a gente está falando de gás ideal, tá? Só para simplificar. A gente já trabalhou bastante com gás ideal, tá? Tudo bem, eu ainda não sei nem essa, nem essa. Vamos olhar essa aqui primeiro. ds, certo? Em relação à temperatura, mantendo a pressão constante. Ah, peraí. Se eu tenho um processo em que a pressão é mantida constante, né, e eu ainda tenho aquela relação onde ds é igual a dq reversível sobre T, se eu estou trocando calor a pressão constante, esse calor, na verdade, seria igual a entalpia, certo? Então, eu poderia derivar essa daqui, ó, em relação à temperatura, derivando aqui, desse lado aqui, em relação à temperatura, tá? Nosso dH, do nosso H, perdão, sobre T. Em outras palavras, o que vai aparecer aqui é um Cp sobre T, tá? Porque vamos lembrar que a capacidade calorífica, certo? A derivada da entalpia em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, a capacidade calorífica é a pressão constante. Se eu dividir por T aqui e aqui, certo? Eu vou ter, na verdade, a derivada de S em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, tá? Então, essa aqui é a nossa derivada desse lado aqui. E essa daqui? Bom, eu não sei ainda a derivada da entropia em relação à pressão, mas eu vou voltar para as minhas relações de Maxwell. Olha só, a minha derivada da entropia em relação à pressão, mantendo a temperatura constante, ela está nessa relação aqui. Ela vai ser igual a menos a derivada do volume em relação à temperatura, mantendo a pressão constante. Aí eu posso substituir. Então, ó, e chegar aqui, ds vai ser Cp sobre T dt mais, aliás, mais não, menos a derivada da pressão em relação à temperatura, mantendo o, desculpa, eu errei aqui, a derivada do volume em relação à temperatura, mantendo a pressão constante. Mas eu não falei que eu tinha um gás ideal? Um gás ideal, o volume não é nRT sobre P? Então, faltou dP aqui, perdão. A derivada do volume em relação à temperatura vai ser nR sobre P. Então, vou passar para o próximo aqui, a gente teria aqui o nosso ds, seria Cp dt sobre T, mais, aliás, mais não, menos nr dp sobre P. Se eu assumir que o meu Cp é independente da temperatura e integrar a minha equação, certo? A gente vai integrar isso aqui de uma entropia inicial até uma entropia final. Isso aqui vai ser integrado de uma temperatura inicial até uma temperatura final. E esse aqui vai ser integrado de uma pressão inicial até uma pressão final. Tá? Então, aqui vai aparecer um ΔS. Considerando que o Cp sai da integral, a gente teria um Cp ln da temperatura final sobre a temperatura inicial, menos um nr
e multiplico o Ln da pressão final sobre a pressão inicial. E a gente já viu essa fórmula lá no capítulo 3. Tá? Então, ó, aqui está o derivado passo a passo, tá? A gente chega nessa e integrando, a gente chega naquela ali que eu mostrei, certo? Vou até ter uma folha a mais que eu achei que ia gastar mais espaço. Bom, além disso, eu vou mostrar mais uma. Vamos escrever a entalpia, tá? Como uma função, agora, né, da temperatura e da pressão. Ou seja, o nosso dH, ele vai ser igual à derivada da entalpia em relação à temperatura mantendo a pressão constante, dT, mais a derivada da entalpia em relação à pressão mantendo a temperatura constante, dP. Ok? Bom, essa primeira derivada a gente já viu que é o Cp. O dH vai ser Cp dt. A segunda a gente ainda não sabe, certo? Só que a gente viu que dH era T ds mais V dP, correto? Se eu derivar isso aqui em relação à pressão, eu vou ter dH dP, tá? Lembrando, estou derivando em relação à pressão, mantendo a temperatura constante. Então vai ser igual a T, a derivada de S em relação à pressão, mantendo a temperatura constante, mais o volume, vezes a derivada da pressão em relação à pressão, que vai dar 1. Certo? E peraí, agora tem uma derivada que eu não sei a princípio. Vamos voltar lá. Entropia em relação à pressão. Ela dá menos a derivada do volume em relação à temperatura. Para cá. Então a gente tem que dH, dP, AT constante, seria então o volume menos T, que multiplica a derivada do volume em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, certo? Substituindo as duas na expressão que a gente tinha aqui, a gente fica aqui, dH vai ser Cp dt mais o volume menos a temperatura, que multiplica a derivada do volume em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, tudo isso multiplicado pela variação infinitesimal da pressão, ok? Aqui, vamos pensar que a gente está falando de um gás ideal de novo. Né? O volume do gás ideal, ele é nRT sobre P. A derivada do volume em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, seria então nR sobre P, certo? Que a temperatura aparece aqui. Okay? Vamos substituir isso dentro desses colchetes. Só vou copiar aqui o colchete, tá? Olha só. A gente teria aqui o volume menos a temperatura que multiplica nR sobre P, certo? Só que olha só, isso aqui vai ser o volume menos nRT dividido por P. Ué, mas peraí, nRT dividido por P não é o volume? Então isso vai ser o volume menos volume, isso é zero. Olha só, para um gás ideal, a gente vai ter isso aqui, ó. Para um gás ideal, a entalpia não está variando com a pressão. Ficou claro? Agora eu provei matematicamente. A gente já sabia disso, que para um gás ideal, né, então até o G aqui, a entalpia era só a função da temperatura. A gente pode fazer o mesmo pensando na energia interna, tá? Eu não vou fazer aqui, se vocês quiserem eu faço no próximo vídeo, ou então vocês tentam fazer. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para esse vídeo, né? E até um próximo.